Ele pensava em nós. Hoje, muita gente pensa o que eu vou ganhar, o que eu vou dar, né? E eu vou dar para minha mãe uma caneca que sobrou da igreja do ano passado, né? Então, ainda tá lá no quarto. Tá muito a Aninha bom. já viu essa caneca, né? O coração que é importante. Mas eu escrevi aqui, ele pensava em nós. Quando? Sabia que Jesus pensou na sua mãe? Eu costumo dizer aqui sobre a diferença de honrar e de obedecer. E hoje eu escolhi um pedaço da Bíblia que mostra como é tremendo a gente imaginar que Jesus, no momento da sua crucificação, no pior momento de sua vida, onde ele carregava os nossos pecados, as nossas dores, as nossas pisaduras, como diz lá a Bíblia, ele olha para sua mãe e para um outro discípulo seu e pensa no consolo que ele pode dar. As mães aqui presentes, imagina você ver um filho sendo crucificado. Aquele filme, o último filme que fizeram aí do Mel Gibson, ele vai enfatizar muito a questão da mãe de Jesus, do choro, da dor. Mas alguns vão dizer que isso é fruto do feminismo, né? Que vem desencadeando sobre a liderança da mulher na igreja, as pastoras e mais. Só que a Bíblia vai mostrar, lá em João 19, verso 25 e 27, que essa mãe, a mãe de Jesus, Maria, suportou até o fim, assistiu ele a carregar a cruz, a ser humilhado, a ser chicoteado, assistiu ele lá, como a gente vai ver no filme, e ela chega naquele momento da crucificação ainda calada, e ela para aos pés da cruz. E aí o texto vai mostrar o seguinte: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A gente consegue imaginar essa cena, e agora, desculpa aí os homens, mas se colocando no lugar da mãe de Jesus. Quem é pai pode se colocar no lugar do pai, só que José já estava morto nesse tempo. Mas você consegue imaginar tamanha dor sem apenas psicológica, só por estar vendo, só por estar amando, né, sofrendo com aquilo que estava vendo o mundo ou os soldados fazendo com seu filho. É interessante pensar que hoje, em nossos dias, muitas mães choram a dor do seu filho porque foi morto, mas poucas são as mães que assistiram à morte de seus filhos, assim como Maria, a mãe de Jesus. Pensar dessa forma, fica um pouco mais claro o cristianismo de Deus para a gente, ou o cristianismo que Deus quer que cada um de nós venhamos a viver, se a gente pensar, se a gente lembrar antes de Jesus nascer, quando o anjo chega para ela e fala: és agraciada, bendito és mulher, né? E você vê que o viver os planos de Deus, o custo que é. Agraciada, bem-aventurada, logo de início o que houve? A rejeição por ser solteira, por engravidar antes do casamento, depois ter que
aturar um filho que, assim como alguns cristãos, se torna um pouco longe dos laços familiares, né? Que a gente vê lá quando Jesus fica no templo, que depois vai encontrar com ela e ela fala, mas meu filho, como se fosse uma mãe mesmo, mas por que você fez isso? Jesus olha para ela, a senhora não sabia não que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E por todo o ministério, por toda a vida, ela vai viver com esse filho. Vai criar, vai sabendo que ela é de Deus. E eu acho que muitas mães precisam seguir esse exemplo. Seguir o exemplo de Maria, tendo a certeza de que vai sofrer, que é sofrido. Tanto quanto os outros discípulos sofreram. Por assistir ou por saber que Jesus morreu, principalmente por seguir a Cristo. E eu escrevi como primeiro ponto para a gente pensar que em Jesus nós somos uma família. Jesus vai deixar isso bem claro, dizendo que precisamos deixar tudo para estar com Jesus. Por quê? Porque Ele é suficiente. Como a gente acabou de cantar, Jesus é um manancial de vida. Não é apenas um desejo, eu quero ser crente, eu quero ser cristão. Jesus precisa ser para nós muito mais do que uma religião. Precisa ser para nós fonte de vida, onde você deseja estar e viver para sempre. Muitos que se dividem entre igreja e família não vivem nenhum nem outro, mas os que vivem em Cristo são prova da sua ressurreição. A Bíblia vai falar que é impossível servir a dois senhores. A família é muito importante. Não pense que a gente precisa desprezar a família. Mas Cristo precisa ser o ponto inicial, até para que você consiga reger a sua família. O que Cristo diz? O que Cristo tem pedido para que você faça no meio da sua casa? O texto em Marcos 3,33 diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. É o momento em que Jesus está lá na igreja, vamos dizer assim, e aí vem Maria e tal, e fica lá fora, e ela fala assim, vai lá falar com Jesus que eu estou aqui. E aí os discípulos vêm, ou alguém vem dar um recado e fala assim, tua mãe e mais alguém está lá fora, que é a tua irmã e teu irmão. E Jesus vai falar o quê? Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus. Difícil, e eu não estou aqui para dar uma fórmula para que vocês vivam dessa forma, mas é o que Deus quer, é que a gente encare o viver em Cristo como um viver em Cristo, não apenas, como a gente canta também, parcialmente, só um dia da semana, mas vivendo sob a liderança, sob o querer do Senhor. Eu, quando me converti, minha mãe não era crente, né? E eu também venho de um lugar um pouco incomum da sociedade. Então, quando eu me converti, eu vim para a igreja sozinho, com a cara e com a coragem, com a cara mais tímido do que, né, a nossa ovelhinha querida, e sentava no banco da igreja e chegava em casa, e são mundos diferentes, principalmente quando há essa ruptura, como foi para mim, né, que não mudou só eu passei aí na igreja, não, para mim mudou tudo, né? Mudou desde o lugar que eu morava, depois